seja para apresentar aqui uma ideia da Coorte 100 milhões, que, como a Raíza falou, é o projeto, assim, é o carro-chefe do SIDAX, e que vem dando muita dor de cabeça a todo mundo, quer dizer, quase todo mundo aqui participa, né? Então, na verdade, esse trabalho aqui é o trabalho de todo mundo tem um pedacinho aqui e tem slide aí de todos os diferentes grupos aqui do SIDAX que contribuíram, né? Então, minha ideia está em inglês, né? Então, a ideia era dar uma introdutórias, falar um pouco sobre o Brasil, América Latina, o processo de construção, alguns resultados preliminares, que estão aqui alguns autores desses resultados, o SIDAX, que foi criado, e algumas conclusões, né? Bem, repare, desde muito tempo, né, desde pelo menos o século XIX, tem um interesse imenso sobre os chamados determinantes sociais da saúde. Quer dizer, o que é a saúde de uma sociedade, de uma população e dos indivíduos, ela é determinada por quê? Essa é uma questão que até hoje é definida por quê? Essa é uma questão que nasce lá, né, em tempos imemoriais e continua, por incrível que pareça, todo avanço científico continua, essa questão continua a persistir, né? Então, quem pensar que está resolvido, não está resolvido, né? E no século XX, final do século XIX, século XX, surge uma explicação alternativa, uma explicação nova, que era a explicação que vai se reafirmar, a chamada explicação biomédica, né? Que o sofrimento humano era devido às infecções e a lesões, enfim, teciduais, moleculares, celulares e tal, que vão definir a condição de saúde, né? Mas a ideia de que, fundamentalmente, as condições de saúde são determinadas pelas condições e o contexto em que as populações vivem, essa ideia continuou sempre e de maneira muito forte. Quer dizer, que por mais que a explicação biomédica tenha trazido elementos, ela não consegue substituir a explicação e nem dar uma explicação alternativa aos determinantes sociais. Só que ela, a forma que ela se firmou, os vários interesses que circundaram esse modelo de explicação, né, o surgimento da medicina científica, né, todas as terapêuticas e os remédios, as medicações, a tecnologia médica, quer dizer, ela se confrontou e se fortaleceu muito, as explicações biomédicas, né, e de alguma forma, assim, escanteou as explicações dos determinantes sociais. Mas, mais do que nunca, né, eu acho, a mim, que sou epidemiologista da saúde pública, quer dizer, a ideia de que os determinantes sociais e a determinação social, aí incluindo todo o contexto que os indivíduos vivem, social, econômico, cultural, político, né, são os definidores principais dos níveis de saúde da população. Isso a gente vê a nível internacional, quer dizer, hoje com todo o avanço biomédico, quer dizer, tem populações, né, que vivem ainda, né, em condições extremamente precárias e com saúdes extremamente precárias, níveis de saúde extremamente precários, né? Então, mostrando a importância disso. E tem surgido vários modelos, né, para explicar isso. Eu coloquei alguns aqui, eu não vou discutir esses modelos. Não é simples essa explicação, né? Mas, repare, só para dar um exemplo concreto desse debate em períodos mais recentes, né, quando começou a surgir o problema das doenças crônicas se tornar mais proeminente a nível internacional, em 2011 teve uma reunião de chefes de estados para definir um documento que priorizava o controle das doenças crônicas, né? E, basicamente, o que eles colocavam lá era de que o controle das doenças crônicas se daria por o controle de alguns fatores, né, como a implementação de políticas para incentivar alguns fatores, como atividade física, dieta, o hábito de fumar e alguns poucos outros, né? E é claro que esses fatores são importantes, existe muita investigação hoje mostrando relações da saúde com o vários desses fatores com a saúde, né? O tabagismo, por exemplo, tem um importante efeito na saúde. Mas essa análise feita por um conjunto grande de pesquisadores europeus e norte-americanos, principalmente, né?
e usando dados de 2 milhões de pessoas, né? Então você já vê, já é um mega estudo, né? Na verdade, esse estudo é a soma de vários estudos, né? Eles pegaram vários estudos e juntaram, e a principal conclusão deles é que, apesar deles, né, mais uma vez, mostrarem a importância dos fatores que tinham sido listados anteriormente, a pobreza, e isso nos países do primeiro mundo, né, continuava sendo um dos fatores mais importantes na definição das doenças crônicas, né? E aí eu não estou falando da pobreza clássica, doenças infecciosas, doenças são as doenças crônicas, né, doenças cardiovasculares e diabetes e tal, em que a questão da pobreza era central na definição e na ressurgência e na altas taxas em que essas doenças ocorriam, né, em países do primeiro mundo. E no sentido teórico, né, nós sempre tivemos dificuldade de explicar as questões de política, né, de intervenções sociais na saúde, né? Não é, a ciência não é o mundo real, né? A gente pensa sempre que às vezes a gente discute com as pessoas pensando que a ciência é o mundo real. Ciência é aquilo que é possível fazer, né, para entender o mundo de uma maneira mais formal, né? Ela progride também, a ciência não é estática, a ciência vai evoluindo à medida que seus métodos, suas bases teóricas se modificam, né? Ela não é uma coisa cristalizada, né? Mas ela tem limites de explicações, né? E isso é muito nítido, né? Por exemplo, eu sou de uma disciplina que chama epidemiologia, e a epidemiologia a gente tem trabalhado muito com determinantes sociais, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de definir o papel das intervenções, das políticas de transformação, né? E eu vou explicar isso direito mais tarde. Nessa revisão, por exemplo, que se fez aqui, eu e um grupo de colegas fizemos alguns anos atrás sobre o controle de doenças infecciosas no Brasil, quer dizer, se mostrou claro que a redução das doenças infecciosas que tinham ocorrido no Brasil nas últimas décadas, né, era devido a um complexo de ações, né, de desenvolvimento tecnológicos importantes, mas, antes de tudo, um conjunto articulado de políticas de saúde, políticas sociais, políticas ambientais, né, que permitiram que o Brasil, né, marchasse no sentido de controlar, né, e de que uma série de problemas infecciosos, né, reduzissem sua importância em termos de saúde pública, né? Mas a construção desse modelo e incluir políticas, né, nas análises não é uma coisa tão simples, né, para nós, né? Nós normalmente trabalhamos com variáveis, né, a pobreza tem mais piores condições de saúde. Mas tem uma questão, e políticas para reduzir a pobreza, ou situações em que a pobreza se reduz, qual é o efeito que tem sobre a saúde? Parece que é a mesma coisa, mas não é. É uma pergunta totalmente diferente, né? Ela, claro, no conjunto ela vai explicar o mesmo fenômeno, mas em termos científicos é de uma pergunta totalmente diferente. Então, alguma coisa assim, nós estudamos os determinantes sociais na saúde, que já é um campo extremamente controverso, né, como eu falei antes, mas temos muita dificuldade de entender como as políticas econômicas, sociais, né, afetam esses determinantes sociais e que isso vai afetar a saúde, né? Então, aqui é o caso e o desafio que a gente se colocou aqui, um pouco com o 11 milhões, é de entender como um conjunto de políticas, né, vai influenciar na saúde, né? Nós queremos também entender, mas não é o central, por exemplo, saber se habitação afeta a saúde. Existe uma vasta literatura mostrando relações entre habitação e saúde, né? Mas o que a gente quer saber é se uma política habitacional, né, que construiu 1,5 milhão de habitações, ela teve um efeito na saúde da população, né? Então é uma questão, a construção da questão é diferente e metodologicamente a gente tem um problema e um desafio bastante diferente, né? Que é a dor de cabeça de todo mundo aqui, né? Quer dizer, seja um aluno doutorado, pós-doutorado, né? Os professores e tal. Nossa dor de cabeça é um pouco
esse modelo que era mais simples. O de lá de cima já tem suas complexidades, mas ele é relativamente mais simples, né, do que esse segundo tipo de questão. Bem, só rapidinho sobre aqui o contexto latino-americano e brasileiro, né? Vocês conhecem bem. A gente teve um período, né? A América Latina é extremamente desigual, né? É o continente mais desigual do mundo. Ninguém sabe por quê, né? Aí tem muitos sociólogos trabalhando com isso e tal. O que é que aconteceu na nossa história que a gente ficou... É uma coisa generalizada, quer dizer, tem a ver com a história colonial um pouco, mas tem a ver com o desenvolvimento mais recente, né? Não é só a questão colonial, há muitas evidências que isso se agudiza a partir do século XIX, início do século XX, quer dizer, quando essas colônias já eram independentes, os países eram países independentes, né? E vocês veem que, de um modo geral, os níveis de desigualdade são muito altos, né? Medido aí por um índice que chama índice de Gini, que é um índice econométrico usado na economia, né? Para estudar a desigualdade. Enquanto não seja o mais pobre, né? A região mais pobre do planeta é a mais desigual, né? Então isso é uma coisa importante, é uma herança que nós temos que torna, né, e que em si, né, está por trás dessas visões que nós temos, né, desses imensas desigualdades, né, com a riqueza e a miséria absoluta convivendo, né, no mesmo contexto, né, que você não vê, por exemplo, hoje no contexto europeu, né? Qualquer país europeu, pelo menos da Europa Ocidental, que você vá olhar uma cidade europeia, você tem pobreza, mas nunca no nível que você vê aqui, né? Que é exatamente reflete os níveis de desigualdade que a gente sobrevive. Nas últimas duas décadas, né, houve na América Latina uma série de governos, né, que trouxe efeitos positivos sobre de políticas, né, que, por exemplo, reduziram o índice de Gini. Vocês veem ali em cima aquele gráfico, né, o índice lá era 54 em média, né, dos países latino-americanos, e ele cai para 48, né, em 2010. Né, em torno de 15 anos ele cai 6 pontos do índice de Gini. Ainda é muito alto, 48, mas cair é bom, né? Aqui vamos discutir essa coisa. Ali em outro gráfico, né, você vê em azul os países da América Latina, o índice de Gini 2000 e 2010. Né? Vocês veem que os azuis estão para baixo e os outros estão para cima. Quer dizer, enquanto o mundo tendia a aumentar a sua desigualdade, isso vem sendo observado, por exemplo, nos países europeus, nos Estados Unidos, né? A América Latina, de uma maneira geral, tendia a reduzir a desigualdade nesse meio período. Quer dizer, o período aí da década, ou seja, desse século mais ou menos, final do século XX, início do século XXI, é caracterizado por uma redução de desigualdade. Como eu disse, longe de ser, nós não estamos longe de qualquer ideal, de qualquer utopia, de qualquer coisa, mas reduzir, né, é melhor do que aumentar, né? Então isso que eu queria chamar a atenção. E os níveis também de pobreza, de extrema pobreza, né, reduziram bastante, né, generalizadamente na América Latina. Aqui no Brasil, alguns quadros que mostram, né, isso, o índice de desenvolvimento humano do país, né, em três décadas diferentes, né. Você vê em 91 como era a situação brasileira, né, em 2010, né, como era. Aqui os índices de nutrição, né, da década de 70, 60% das crianças das famílias mais pobres eram desnutridas. Né? Quer dizer, desnutrida, se vocês quiserem saber o que é desnutrida, depois tem muita gente aqui especialista, né? Mas é uma criança que, enfim, que é desnutrida. Né? Eles têm forma, tem um déficit nutricional significativo. Né? E isso vem baixando ali, já em 2006, olha a curva de 2006, né? Há uma redução geral e uma redução muito grande, né, nos grupos mais pobres da população. Né? É extremamente significante. Quer dizer, eu estudei medicina na década de 70, né, que aquele hospital ali do lado do Hospital das Clínicas, era um hospital pediátrico, que era cheio de crianças morrendo de diarreia, pneumonia, de nutrição e tal. Quer dizer, é uma coisa que você não é mais visível, né, esse tipo de problema. Né? Em 20, 30 anos, houve
uma mudança imensamente significativa, né, da sociedade, que as pessoas às vezes falam, não, é a situação ideal? Não é ideal, eu não tô aqui querendo criar nenhuma explicação do que é ideal, né? Agora, você comparando, né, o que acontecia na década de 70, 80 e hoje, né, e isso aqui são dados mesmo, duros, né? Quer dizer, vocês veem a mudança que houve, quer dizer, ou seja, por mais que a gente queira entender os nossos problemas, há um processo de mudança, né? Isso eu acho que é importante. Na área de saúde há um processo de mudança e os indicadores sociais em geral há um processo de mudança. Aí em 2014, né, você vê, isso aqui é uma curva da pobreza, extrema pobreza no Brasil, né? Vocês veem ali, depois de 2014 começa uma reinversão, né? Então, isso aí é que nós estamos vivendo esse momento, né, dessa reinversão, né, dessa curva, né? O que nós estamos trabalhando no SIDAX ainda é até 2015, mais ou menos, os dados que a gente organizou, mas a ideia nossa é que a gente continue, né, a trabalhar com os acontecimentos futuros, inclusive ver isso, né, para entender o que aconteceu e os efeitos disso na saúde. Quer dizer, essa redução aí, com certeza, né, há bastante evidência de que eles podem trazer elementos na saúde. É uma razão, contribui para a redução da desnutrição, por exemplo, né? Em 2014 o Brasil sai do chamado Mapa da Fome, né? Que isso é uma conquista nacional, né? Que a gente tem que valorizar como sanitaristas, epidemiologistas, né? A gente tem prezar isso, o Brasil sair do Mapa da Fome, né? Que é esse tipo de avanço que houve, né, na sociedade, em que a miséria absoluta, a desnutrição e tal, começam a desaparecer, né? Isso não quer dizer que outros problemas não tenham começado a aparecer e outras coisas apareçam ou continuem. Né? Bem, então, na nossa visão, esses são períodos interessantes, quer dizer, no ponto de vista político tem uma série de implicações, no ponto de vista social, né? Mas no ponto de vista científico é um momento de se estudar também, né? É um momento de se entender a sociedade. Quer dizer, todo período de mudança em uma sociedade é um período que ocorrem transformações intensas, né? Então, se tudo está parado no tempo, é difícil saber o que está acontecendo, né? Mas se está mudando, existe hipótese de que as melhorias nas condições sociais afetam as condições de saúde, como o agravamento nas condições sociais agrava as condições de saúde. Quer dizer, momentos interessantes de se estudar, né, se essas mudanças e as relações dessas mudanças com as condições de saúde. Né? Então, é nesse contexto que a gente se coloca. Né? Então, a gente resolveu, né, começou a estudar algumas políticas de proteção social, né, são políticas que começou a se desenvolver nos países da América Latina, não é do Brasil, né? São políticas mais do que isso, o Brasil tem suas especificidades, mas são políticas que há interesse, né? Porque a zona de pobreza hoje no mundo é muito grande, quer dizer, esse sul todo aí, que está parte em azul, né? Parte ainda em branco, mas esse sul, né? América Latina, África, Ásia, né? Ele tem problemas complexos, a sociedade tem problemas complexos, né, déficits, né, sociais, nutricionais, de saúde bastante acentuados. Né? E na década de 90, né, começou umas políticas compensatórias que já tinham sido usadas nos países desenvolvidos. Né? Porque hoje há certas críticas à Bolsa Família, mas transferir renda, isso é uma coisa antiga, né? Quer dizer, toda vez que os países estiverem em crise, por exemplo, no início do século XX, os Estados Unidos tinham programas grandes de transferência de renda, né? Porque era uma forma de você compensar. O Estado acumula recursos, o objetivo do Estado é distribuir, né? Por isso que tem Estado, senão não precisava do Estado, né? Quer dizer, um dos papéis do Estado é ser um mecanismo distributivo, né, coordenar a distribuição de coisas na sociedade para manter sociedades mais equilibradas. Né? Então, isso existiu. E mesmo nos países ricos, hoje, ainda tem políticas de distribuição, tipo transferência de renda. Por exemplo, alguns países, eles dão recursos
se um casal tem mais de 2 filhos, aí recebe um auxílio, né? Se tal, por cada filho que nasce, recebe um auxílio. Isso são tudo formas de chamada transferência de renda. Mas nos países em desenvolvimento, isso era menos usado, até pela pobreza dos estados e por... Né? Então, na década de 90, começa a se aplicar, alguns países começam a utilizar, né? Vocês veem aí, no início foi México, Brasil, Bangladesh, né, que começam a experimentar essa política. Eu acho que o México começa antes do que o Brasil, né? Logo depois o Brasil começa com o que vai ser chamado de Bolsa Família, né? E depois, olha, você vê, em 2012, aí deve, não sei hoje como é que está, mas em 2012 já tinha muitos países do mundo que adotavam políticas de transferência de renda, né? Essas políticas são diferentes em cada país, né? Em cada país, mas enfim, a essência dele é o Estado transferir alguns recursos para pessoas mais pobres, no sentido de compensar, né, o estado de miséria que vive essas pessoas, né, e com isso poder que essas pessoas, né, tenham acesso mínimo a bens, né, principalmente no campo da nutrição e né, comida e coisas básicas. Né. Bem, os programas de transferência de renda são chamados, em geral, tem os programas condicionais e não condicionais. Condicionais são aqueles que dão algumas condicionalidades, né? Dizem, você recebe, mas você tem que fazer isso. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, é na área de saúde, né? As crianças têm que ir, né? Uma criança que nasce tem que ser seguida, e frequentemente num posto de saúde para ser monitorada no estado nutricional dela, e ter toda a vacinação completa. Né? Uma mulher grávida tem que fazer o pré-natal. Né? Então, a educação, criança até 14 anos tem que estar na escola. Né? Então, são isso que se chama de condicionalidades, né? Que são algumas condições que são dadas para o indivíduo receber. Aí, em 2013, a história começa em 2013, tem esse trabalho do Davi. Davi foi me orientando em doutorado, foi a parte da tese de doutorado dele, né, que se resolveu explorar o efeito dessa Bolsa Família na saúde. A gente vem estudando muito o efeito do programa Saúde da Família, mas é um programa de saúde, né? E aí começou a se pensar, e o programa Bolsa Família, né? Já existia alguma literatura internacional mostrando efeito, e aqui no Brasil algumas coisas existiam, por exemplo, alguns dados que mostravam melhorias no estado nutricional, melhoria no acesso a vacinas e acesso a serviços de saúde e tal, mas não tinha nenhum estudo consolidado sobre mortalidade. Então esse foi o primeiro estudo aqui no Brasil sobre efeitos do Bolsa Família na mortalidade, e que mostra que a cobertura do Bolsa Família, né, e o aumento da cobertura era relacionado com uma forte redução na mortalidade infantil. Né? Então isso foi um achado que, né, houve interesse e tal, foi um estudo publicado numa revista famosa, isso teve repercussão internacional e principalmente nacional, né? Houve interesse, né, em entender o efeito de um programa, né, social, né, o que eu coloquei no início, quer dizer, isso é o começo da ideia nossa de que uma política, né, afeta um determinante, né, na hora que você transfere renda, né, um dos maiores determinantes sociais é a renda das pessoas. Né? Em qualquer sociedade, o que a pessoa ganha é a sua capacidade de adquirir bens. Né? E a renda, uma melhoria na renda vai, claro, trazer a possibilidade de avaliar os efeitos dessa melhoria seria de extremo interesse. Né? Então esse é o primeiro estudo aqui que avalia esse efeito, quer dizer, uma política que melhorou a renda das pessoas e que tem um efeito direto num desfecho concreto, que era a mortalidade de crianças. Né? Depois, outros estudos, né, que ainda tem alguns estudos sendo publicados. Josi está aí publicando um sobre suicídios, efeitos nos suicídios. Daiane tem um sobre efeitos nos homicídios, né, reduzindo os homicídios. Joilda, que é uma pesquisadora do Instituto Saúde Coletiva, mas também colabora conosco, né, ela tem uma redução, mostra efeitos na lepra, na hanseníase e na tuberculose. Né? Então, vocês veem que claro que essas evidências são sempre controversas, são muito debatidas, né, e eu vou explicar um pouco porquê, mas um programa, né, que
ele não foi feito para a saúde, né? Mas ele, ao afetar um determinante social importante, ele tem um efeito generalizado na melhoria da saúde da população, né? Então, isso é uma coisa, né, assim, que às vezes em algumas discussões as pessoas, mas uma renda tão pequena, como é que muda tanto, né? E vocês veem, né, que não precisa tanto. A saúde, nós temos uma capacidade imensa de resistência, o ser humano, né? E que uma pequena melhoria na sua condição de vida tem imensos efeitos na saúde. Isso, há evidências históricas disso, né? O quanto a saúde pode ser afetada por melhorias pequenas e, de alguma forma, essa documentação é parte disso. Bem, eu vou passar aqui. Bem, mas o dado, o que interessa aqui é que os estudos anteriores foram feitos usando o chamado estudos ecológicos. Nós chamamos em epidemiologia de estudos ecológicos, os economistas chamam estudos em painéis, né? Usam dados municipais, né? Não é dados de indivíduos, é dados municipais para fazer esses estudos, né? Isso tem uma série, tem vantagem e tem desvantagem, né? Metodológicas e as conclusões, tem uma série de limitações metodológicas, né? Para explorar essas investigações, o que fez com que a gente começasse pensar uma nova geração de estudos, né? Usando dados individuais, né? Que é bem mais complexo, claro, né? E como é que seria isso, né? Usando os dados individuais. Foi aí que nasceu, né? dessa ideia, né? Desse quadro aqui, ó. Esse quadro é um quadro que mostra um fundo azul, né? Mais intenso, que é o cadastro único, né? Que o cadastro único é um registro que as pessoas têm esse registro. Quem vai aplicar para o programa aqui no Brasil tem que fazer, né? Tem que se registrar. E aí a ele está ligado uma série de programas sociais. Hoje tem mais do que esses, inclusive, né? Já são quase 30 programas sociais que estão ligados. O mais importante é o Bolsa Família, mas tem vários outros. O Pronatec está ligado a ele. O Minha Casa Minha Vida, o programa de cisternas, né? E basicamente o cadastro único é um formulário, né? É um formulário que as pessoas respondem um bocado de questões, né? Então a ideia foi de pegar esse cadastro único quando as pessoas entraram no cadastro único e usar isso como um baseline. Nós na área de saúde, nós usamos muito os chamados estudos longitudinais, né? São estudos de segmento em que você, basicamente, você usa uma dimensão do tempo para investigar, né? Porque nós temos muito problema, porque isso é importante, repare, porque nós temos muito problema de saber o que é causa e o que é efeito de um fenômeno, né? Se aconteceu alguma coisa, o que é que causou aquilo, né? O que é que antecedeu aquilo? A gente tem sempre a ideia clara de que a causa antecedeu o fenômeno. Então, né, o fenômeno, o desfecho, né? Então, se o problema de saúde está aqui, quer dizer, o que causou ele? Então, esse fenômeno, isso veio antes, né? Então, por isso a importância dos estudos longitudinais, né? Quer dizer, os estudos longitudinais permitem que você veja os fenômenos antes de aparecer o problema, né? E com isso você possa ter melhor capacidade de entender o problema posteriormente, né? Então, por isso que na saúde é um esforço grande de fazer estudos longitudinais. Vocês vão ver os famosos estudos de coortes ou estudos longitudinais. São os estudos mais importantes no campo da saúde por incluir essa dimensão de tempo, né? Então, como o tempo é importante, você tem que começar de algum momento, né? É lógico, o tempo se define para início. E esse início nós chamamos de linha de base do estudo, né? É a linha de base do estudo, que essa linha de base pode ser fixa ou pode ser dinâmica, ela pode ser, né, incluindo no tempo, que é o que acontece com a gente, né? O cadastro único começa em 2004, mas na verdade já tinha gente antes, né, que é transferido para o cadastro único, né? E ela vai se registrando pessoas, né? Então esse momento do registro é um momento básico, é a linha de base do nosso estudo. Por isso é importante detectar a data precisa da entrada dessas pessoas nesse estudo, que tem sido uma dor de cabeça isso, né? Do momento que as pessoas entram. Muitos deles atualizam suas informações
Mas a atualização é outra coisa, não é a linha de base, né? A linha de base é o momento que você entra no estudo e que você começa. E um outro elemento são as exposições, né? Quer dizer, as coortes são usadas para vários objetivos, né? As coortes mais clássicas, né? Ele estuda exposições diversas, né? Riscos e fatores que potencialmente afetam a saúde. Mas no nosso caso, a gente queria que as exposições fossem as intervenções, as políticas, né? Essas políticas aí. As exposições seriam esses programas, né? Então, em teoria, nós podíamos estudar vários desses programas, né, em hipótese, né? E os efeitos de vários desses programas que nos interessavam. Então, a gente começou, né, com um trabalho imenso de pegar, porque os dados que nos foram passados, eles vinham com bases anuais, já com suas atualizações. Isso é o maior problema que deu, né? Que eles vinham, quer dizer, a base de 2013 tinha todo mundo que estava acumulado até 2013, mas se a pessoa atualizou, ele botava as informações atualizadas, né? Então, o que a gente queria não era a informação de 2013, a informação de começar com a informação de quando ele entrou. Então, esse foi o primeiro grande trabalho, né? Que as pessoas tiveram que fazer, e está fazendo até hoje. Depois aí, quem quiser comentar, né, é uma das nossas dores de cabeça. Teve problema das versões, né, que também está gerando problema. A renda, hoje a gente tem aqui uma discussão sobre renda, né, que é diferente na versão 6, é diferente na versão 7, né? Então precisa uma coisa que chama harmonização, né? E aí para juntar, para formar esse baseline, né, ou linha de base de 114 milhões de pessoas. Quer dizer, é isso que tem de 114 milhões de pessoas. Então a gente formou uma coorte de 114 milhões de pessoas. Isso impressiona, né? As pessoas ficam... Claro que é uma coisa realmente impressionante, né? Porque primeiro a maioria dos países do mundo nem tem 100 milhões de pessoas, 114 milhões de pessoas de população, né? E você formar isso, você vê aquele estudo lá que eu mostrei no início, eram 2 milhões de pessoas de vários estudos no mundo, né? Chega a 2 milhões de pessoas, mas tem 114 milhões, Então, essa é a coorte nossa, o baseline da coorte, né? Que aí tem uma série de problemas. Isso aqui é um gráfico novo que surgiu aí, vai surgindo todo dia, surgem coisas, a pessoa a gente fica louco, né? Porque a Maria lá, ó, ela entrou em 2001, aí você tem que ver se ela vai formar, né, em 2003 que começa, na verdade, o cadastro único, ela foi transferida, né? Mas aí tem uma pessoa da família dela, que é João, que entrou em 2004, né? E teve lá em 2007, nasceu um menino, né, outro que claro que só entrou naquele momento. Então você vê a complexidade que é de juntar esses dados todos. Não é uma tarefa fácil, né? A gente vai ter que alisar um pouco as coisas, porque não dá para resolver todas as minúcias, né? E todas as possibilidades. Aqui Dona Josefa, que é o que morreu, né? Tal, e Maria, que estava uma outra família, que Maria entrou antes de 2002. Porque a gente tinha esse problema, porque a coorte foi formada em 2003, o cadastro único, mas a gente só recebeu aqui informações a partir de 2006, né? Chegou aqui as bases de 2006. 2004, 2005 e 2003, o nego tinha perdido os dados, não existiam mais no MDS, né? Então a gente só tinha 2003. Aí está fazendo... E teve gente que foi transferido de outros programas sociais para o cadastro único. Então, como resolver todos esses problemas, né? E como começou em 2006, como volta atrás, então nós temos esses problemas que têm que serem alisados e serem ajeitados para a coorte ficar completa. Eu espero que um dia fique, né? Porque sempre quando pensa que acabou, surge um novo problema, né? Aí tá, se vive de problema. Bem, e numa coorte, um outro fator, quer dizer, você tem o baseline, as exposições, e tem que ter os desfechos, né, que você considera. No nosso caso, nos interessa desfechos no campo da saúde, né? E aí a gente tem vários sistemas nacionais, né, de informação que potencialmente poderiam oferecer informação como desfecho, né? Ou seja, se a gente ligasse tudo isso, porque o que é um estudo científico, repare, o que é uma coorte normal? É uma pessoa coletar dados,
né, de um grupo de população. Aqui é uma coorte. Então vem aqui um investigador, né, coleta um bocado de informações iniciais, depois ele começa a acompanhar a gente, se teve algum problema, teve dor de cabeça, teve saúde mental, doença mental, ou, dependendo do que ele vai estudar. Ele vai coletando uma série de informações sobre isso e para lhe formar uma base de informação que ele vai analisar e interpretar aquilo. No nosso caso é uma engenharia reversa, né? Você tem os dados que estavam lá, quer dizer, é montar um conceito, né, e reformatar isso reversamente, e pegando os dados e juntando esses dados, né? É claro que os dados não são ilimitados, estão por aí. Então a gente tem o baseline, que está lá, foi o MDS que nos deu, né? Tem os programas sociais que a gente vive atrás, as TUA, né? Cada um está não está junto no governo, cada um é de um ministério, é de tal, a gente já conseguiu 2 dele, né? Tem um terceiro que a gente está aí para conseguir. E tem os desfechos, que basicamente são fenômenos de saúde, né, e que estão centralizados no Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde é um imenso, né, então na verdade está dentro do Ministério da Saúde, mas em vários departamentos do Ministério da Saúde. Então cada base dessa para conseguir é uma dor de cabeça. Então hoje o que tem aqui no SIDAX, né, nós temos um dos maiores conjunto importante de dados, né, o cadastro único, 114 milhões e 8... Eu quero ver se esse número está exato mesmo, 8.179 pessoas, né? Você vê aqui exatidão. Tem as informações do Bolsa Família, você vê toda até 2015, na verdade já tem mais, né? Tem o programa Minha Casa Minha Vida, né, que são 1.300.000 habitações, e tem um programa de cisterna, está quase, na verdade não chegou ainda, né? Está quase, espera que todo 1 milhão de cisternas, né, principalmente na região semiárida e tal, que a gente tem interesse em ver o impacto na saúde. Da área de saúde, né, tem os registros, o SIM, a mortalidade, o nascimento, os registros de doenças, agravos de notificação, que são doenças infecciosas, violência e outros. E temos alguns dados de hospitalização, né, do estado da Bahia, do estado de Minas Gerais, e estamos para receber do estado de Pernambuco também, né? Então, mas assim, parciais, né? Nós não conseguimos a base nacional, né? Mas você vê, mesmo um pequeno parcial são quase 10 milhões de registros. Então, tudo isso são milhões de registros, né? Que, claro, exigiu, essa primeira coisa do SIDAX virou um negócio de computação, né? Tem aqui 90% do pessoal é de computação, né? Porque tinha que, né, a gente era acostumado a trabalhar numa computadorzinho, né, tal, fazia meus programas, software, tudo pronto e tal, mas aí virou uma dor de cabeça, né, e até hoje você está enrolado, né, porque aí um pouco enrolado. Essa é a claro que a primeira característica daqui foi ter pessoal de métodos quantitativos, né, estatística, matemática, né, e computação bastante para dar conta, né, desses problemas que a gente tinha. Então aqui dá um outro quadro, né, essa linha aí verde, o baseline, né, que é alimentado pelo cadastro único, né, os programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, os cisternas e os desfechos, né, tipo o Sinasc, o Sinan, o Mortalidade, né, e outros que potencialmente a gente possa conseguir. Nesse processo de engenharia reversa, né, a qualquer momento pode vir uma base e ser conectada, né? A gente está atrás, por exemplo, de nutrição. Rita morre aí se não aparecer esses dados de nutrição, que são os dados preciosíssimos que o Ministério tem sobre o Estado Nacional das Crianças e que isso traria e potencializaria os estudos que estão sendo feitos aqui sobre o Estado Nacional e efeito dessas políticas do Estado Nacional de Criança, né? Então, a gente tem, claro, grande interesse e curiosidade por esse dado. E outros podem aparecer. E a mesma coisa de desfechos. Por exemplo, a gente, somos um grupo de saúde, quem lidera ainda hoje, assim, mais, mas já está começando a vir outras pessoas do SIDAX. Você tem aqui economistas, né, que estão interessados, por exemplo, efeitos desses programas em outros desfechos, como o trabalho, por exemplo, né? Existe
hipótese ou uma coisa muito negativa, que o Bolsa Família gerava o efeito preguiça, não sei se já viram isso, quando não tem nenhuma evidência disso, né? Mas, então, estudar efeitos sobre trabalho nessa base seria uma possibilidade, né, que também ninguém teve até agora de estudar, né? Então, o Rodrigo, tem o André de Portela, da Fundação Getúlio Vargas, estão interessados em estudar, né, efeitos. Eu acho que são tarefas para o futuro. Nossa prioridade agora é os desfechos em saúde, mas a potencialidade existe de estudar essas coisas. Nós tivemos que desenvolver muita coisa de linkage, né? Aí tem aqui o chefe, o linkador-chefe, né? O Pierre, desenvolveu um programa chamado Atimo, né? Mas o Atimo era muito legal, muito eficiente, mas muito preguiçoso em termos do tamanho das cidades, né? As nossas bases de dados são muito grandes, né? E realmente o Atimo era coisa para levar meses, né? Para fazer os linkages. E aí um grupo pequeno, né? George, o Pierre também ajudou, e outros aqui, Bruno e outros, né? Criaram esse SIDAX RL, né? Que foi a salvação do SIDAX, né? Que foi um programa mais rápido, né? Que ele tinha o mesmo nível está tendo o mesmo nível de performance em termos de acurácia no linkage, mas ele é bem mais rápido em termos de tempo computacional, né? Então isso foi uma coisa fantástica. Bem, aqui algumas características da coorte. Você vê os 114 milhões de pessoas que nós temos comparado com o censo. Essa sombra aí é o censo brasileiro de 2010, né? Quer dizer, você vê, nós temos já uma população envelhecida, né? No censo, as crianças são menos já. O censo, de 30 anos atrás, era mais parecido com esse preto, que é o cadastro, que é o Bolsa Família. Por que o Bolsa Família, ou o cadastro único, desculpa. O preto tem muito mais criança proporcionalmente, tá certo? Por quê? Porque, claro, o Bolsa Família é um programa para pobres, que tem maior, né, ainda tem famílias maiores, e também muito focado. Então isso faz com que a coorte tenha essa característica, mas tem todas as faixas etárias representadas. Isso aqui é importante, né? Tem também nas faixas mais velhas, né, tem representação na coorte, né? Então isso dá uma tranquilidade que a coorte, quando ela não seja uma representação real da população brasileira, é da população mais pobre do Brasil, né? E lógico, um componente infantil pelas suas características. Aqui a distribuição por estado, né? Você vê as cores, aí o Nordeste, né? Que é a maior proporção de pessoas que estão no cadastro único, aí a proporção em relação à população de 2010, né? A gente fazendo uma proporção, claro que isso não é real totalmente, é só menos na região sul e sudeste, né? E um pouco na região norte, né? Mas todos também estados brasileiros estão representados no cadastro único, né? Bem, há muitos problemas metodológicos importantes, né? Eu não vou desenvolver isso aqui. Ele é até pequenininho. Hein? É pequena, só para falar, por isso que a gente vive aqui as turmas com as estatísticas, né? Porque a gente tem muitos problemas metodológicos, não é simples as análises que estão saindo e estão sendo feitas, né? Tem aqui o depoimento aqui de algumas, pode dizer o quanto elas têm chorado para fazer, trabalhado para fazer, a dificuldade que é, né? Que são métodos que não são, né? As análises de coorte, apesar de ter suas dificuldades, elas são bem mais simples do que análise de longitudinais de intervenções, né? Então você não só tem a questão longitudinal, mas a questão de que a intervenção, como ela não é aleatória, né? Ela não é a gente na área de saúde tem muitos chamados estudos randomizados, né? Que você aleatoriza 2 ou mais grupos e faz intervenções nesses grupos, né? Mas esses grupos, por serem aleatórios, eles são muito parecidos um com o outro. No caso aqui não é assim, né? Quem recebe o Bolsa Família não é igual a quem não recebeu, né? Então, toda a nossa lógica é de comparar grupos, né? Nós só podemos saber se houve um efeito comparando com outro grupo. Então nós temos que usar métodos que compensem essa desigualdade entre grupos, né? Esse é o grande desafio que tem, né, do nosso meta, criar isso e convencer os outros de que isso é cientificamente sólido. Não é só fazer, mas convencer de que é sólido.
Então, tem vários métodos, né? A gente usa aqui uma série de linguagem, regressões de descontinuidade, pareamento de propensão, e outros nomes, né? Variáveis instrumentais, né? E tal, que são nomes desse campo, né? Nem todos, claro, são aplicáveis aos nossos problemas, mas a gente tem que estar, por exemplo, muito atento a esses métodos, né? É uma das razões de colaboração internacionais que nós temos, né? De cursos que são dados aqui, ministrados eventualmente, né? E de muitos debates que tem tido aqui no CIDAC, que são em torno do uso mais apropriado desses métodos para o nosso problema, né? Bem, aqui só para, rapidamente, né? Já tem alguns estudos andando, né? A Júlia Pescarini, que não está aqui hoje, ela é uma pós-doc aqui, ela está trabalhando com hanseníase, está liderando a análise de hanseníase, e você vem lá... Estou aqui sim. Ah, tá aí. Ela está analisando os dados de hanseníase, já tem um artigo quase pronto, que ela está louca para publicar, né? E aí ela tem, você vê os números que Júlia trabalhou, é tudo 30 milhões, 12 milhões, né? Quer dizer, não é números normais dos estudos, né? Que trabalha com milhares, né? As coortes normais são alguns, por exemplo, o ELSA, que é um estudo grande que tem aqui no Brasil, são no total 15 mil pessoas, né? Então, trabalhar com 18 milhões, 30 milhões e tal, tem uma série de problemas, né? Inclusive, né, estatísticos, matemáticos e computacionais, né? Que, claro, que tornam fazem a diferença, né? E aí, Júlia encontrou efeito, isso aqui é importante, né? Ela diz que é verdade, né? A gente está cobrando dela, mas ela já fez assim tudo para provar que é verdade, porque ciência, provar verdade ou dizer que é verdade é uma coisa difícil, né? Você vai ser sempre um demôniozinho que fica em cima, né? Não tem um erro aí, não tem tal, não tá, né? E ela já está, né? Tá trabalhando duro e acha que é verdade, né? Isso é chato, né? Ou seja, um efeito protetor das pessoas que têm Bolsa Família, recebe Bolsa Família, tem menos hanseníase, né? O que comprova o estudo anterior, com dados ecológicos, né? E esse gráfico eu acho fantástico que ela fez, né? Mostrando os efeitos, né? De quem recebe e quem não recebe no tempo, né? Você vê a incidência aí da hanseníase, né? E no grupo vermelho, que recebe Bolsa Família, e no grupo controle, que supostamente não recebe, né? Ela usou um propensity score, né? O pareamento de score de propensão, né? Para fazer isso e criar esse grupo controle, né? Que não recebe Bolsa Família. Esse dado é fantástico porque, para vocês terem uma ideia, a hanseníase é uma doença que ela desapareceu da Europa antes de ter tratamento, né? Ela existia na Europa e ela sumiu, né? Ela foi desaparecendo. O que tem duas teorias, né? Uma que era a melhoria das condições de vida na Europa e tem uma teoria que diz que é uma mudança genética da população, um aumento, uma espécie de seleção genética que aumentou a proteção de vida. Quer dizer, dados como esse mostram, né, que potencialmente a melhoria de condições de vida pode, né, levar à redução e talvez até à extinção de uma doença como a hanseníase. Quer dizer, traz argumento, né, nesse debate internacional sobre esse tema que Júlia aí vai ter construção. A Dandara está aqui do lado, ela trabalha com o efeito na saúde das crianças, né? Acho que vocês já viram essa apresentação. Mas também ela junta, quer dizer, alguns desses, né, Bolsa Família, Cadastro Único, SINASC com SIM, ela precisou do SINASC porque uma série de fatores do nascimento influenciam na mortalidade, então ela precisava juntar o SINASC, né? Sem o SINASC ela não teria. Ela tem o Cadastro Único que tem uma série de informações sociais, econômicas, que vocês viram, né? E a intervenção aí, o Bolsa Família. Então essa base toda que ela está analisando, é um N de 20 milhões, né? Principalmente vai aumentar isso, né? Como agora ela está ainda, isso é parcial. Claro que são famílias que têm crianças, né? Ou que nasceu uma criança, porque ela está achando mortalidade, então ela está selecionando o conjunto de famílias que tem uma criança, né?
e mostra o efeito. Isso aqui, ela é mais sofisticada e apresenta isso matematicamente, né? Mas ela jura que isso é um efeito, né? Então, Júlia apresentou em termos de risco relativo, né? Ela ainda não apresentou em termos, ela usa umas outras medidas matemáticas, mas que definem também um efeito, né, da Bolsa Família sobre a saúde infantil. Mas como essas análises são parciais ainda, é claro que isso vai ter apresentações definitivas. E ela prometeu que vai colocar também, vai fazer uma estimativa de risco relativo, né, para incluir, porque a gente, claro que os estatísticos, matemáticos e tal, essa é a linguagem deles, mas nós, na área do campo de saúde, a gente trabalha muito com riscos relativos, né? É uma medida melhor que mede a relação entre quem tem e quem não tem, enfim, é menos inteligente, mas é mais clara, né? E os matemáticos e estatísticos usam medidas que são, claro, mais complexas, mas que fica difícil de interpretabilidade, né, no nível que a gente quer que o risco relativo oferece. Bem, eu só queria aqui apresentar mais algumas questões, né? Tem outros estudos em curso, sim, tem várias pessoas aí trabalhando, alguns de vocês estão envolvidos em estudos, outros, né? Um grupo grande se formou em torno do Minha Casa Minha Vida hoje, né? Tem uma movimentação grande aqui para análise do Minha Casa Minha Vida. É mais complicado, né? Eles estão meio perturbados com uma série de problemas metodológicos, né, que tem, mas estão avançando nessa direção. Uma das grandes questões de usar esses dados é o aumento de amostra, né? Isso é uma coisa importante, porque eu falei, o ELSA aqui tem 15 mil pessoas. Claro que é um estudo muito mais detalhado, muito mais rico de informações sobre o que eles estão estudando, né? Mas tem um limite amostral muito grande. Hoje, quando está se fazendo muito no mundo, se juntar vários estudos, como aquele que eu mostrei, de 2 milhões, que são a soma de vários estudos para formar um meta-estudo, né? Tem as meta-análises, tem as metas, né? Hoje está se formando grande base de dados, juntando estudos, harmonizando os estudos e tal. E uma amostra grande, ele não tem limite, né? Que tem os outros estudos pequenos, né? Então, por exemplo, a gente acredita que com o que a gente tem, se Dandara for estudar efeito do Bolsa Família na mortalidade infantil, ela pode estudar isso depois no Brasil, né, nas regiões brasileiras, em áreas urbanas, áreas rurais, né, em crianças que nasceram com problemas, né, ou com algum déficit, se eles são mais beneficiados do que não foi, né, ela tem uma possibilidade imensa de investigação, né, que não vai encontrar problemas, algumas delas, claro, de limite amostral, de tamanho de amostra, né? Então isso é uma coisa crucial, que eu acho que é uma das grandes importâncias desse estudo, né? Outra coisa que é a característica longitudinal do estudo, né? Quer dizer, você reconstituindo os fenômenos, você reconstitui a estrutura longitudinal da vida, que isso é uma das coisas importantes, né? De fazer melhora muito sua capacidade de inferir, né, conhecimento, né, no estudo longitudinal do que no estudo não longitudinal, né? Então, por exemplo, muita gente que trabalha com linkage, e muitos linkages feitos no Brasil, eram estudos transversais, são estudos transversais, né? Quer dizer, isso perde imensamente uma componente da capacidade analítica, né, de você fazer inferência. E outro é que os estudos hoje de inquéritos e tal, eles têm uma série de problemas, não são simples. As pessoas ficam pensando que a alternativa a dados administrativos como os nossos é dados de inquéritos ou dados, eles são importantes, claro, né, para muita coisa, mas eles têm muitos problemas. Por exemplo, taxa de não resposta, hoje muita gente não responde, né, subregistro, né, pessoas que não querem, ou registro diferentes, né, a qualidade do dado de uma maneira geral, né, e que os dados administrativos se tornaram importantes. Por exemplo, em algumas áreas, como a área de estudos de renda, né, os estudos hoje de concentração de renda no mundo avançaram muito porque se começou a ter acesso aos dados fiscais, né? Por quê? Porque a renda é tão concentrada
né, que você num inquérito, numa pequena amostra de um inquérito, não consegue capturar o nível de concentração da renda, né? Quer dizer, a renda do mundo, 1% da população tem metade da renda do mundo. Se você fizer um inquérito, né, a chance desse 1% cair na sua amostra é mínimo, né? E possivelmente se cair ele não vai responder nada, né? Não vai dizer o que tem. Então, a possibilidade de acessar dados do sistema fiscal é que tem permitido se entender mais essa questão da acumulação de renda no mundo. Então, são vantagens aí que tem. E alguns países do mundo têm construído dados, né, usado dados de registros normais para seus estudos, né? Então, nos países nórdicos, aqui é a Dinamarca, mas em outros países nórdicos, isso é rotina na vida deles, é acumular os dados e conectar, linkar esses dados, né? E fazer estudo, inclusive usar para estudos, né? Usa para várias coisas, de gestão pública e tal, e para fazer estudo como na Dinamarca. A Nova Zelândia recentemente construiu uma infraestrutura de dados integrado da população da Nova Zelândia, que é 5 milhões de pessoas mais ou menos, e isso está começando a ser usado para a área de pesquisa, né? A Suíça fez alguns anos atrás, começou uma coorte a partir dos seus dados censitários, dos seus 7 milhões de habitantes, né? E usaram o censo de 2000, se eu não me engano, acho que é 2000, para fazer o baseline de uma coorte nacional, né? Que começa em 2000 com os dados do censo, né? Então, você vê que há movimentações mundiais de usar esses dados para a saúde, né? Nós temos colaboradores aqui na Inglaterra, se usa muitos dados administrativos, né? Os colaboradores da Escócia, eles têm uma tradição de usar dados administrativos, né? Mas, evidentemente, primeiro, isso são feitos com diversos objetivos, né? Mas ninguém está estudando avaliação de políticas sociais na saúde. Não tem um desenho que nós temos, né, da mesma forma que nós temos. Isso é uma coisa importante, né, que a nossa coorte se diferencia de outras, né, e também não tem o tamanho do que nós temos. Quer dizer, normalmente, esses que fizeram são países de populações extremamente pequenas, né, e com muito mais limitação. E é lógico, tem uma série de problemas, eu não quero aqui só botar os pontos positivos, tem uma série de problemas, né? Aqui no Brasil, esse registro tem uma série de deficiências, né, que nós temos que levar em conta e que, claro, vão dar problemas, né, nas análises que nós vamos fazer, né, e são razões de preocupação dos grupos que estão analisando esses dados. Bem, tem muitos desafios juntar esses dados, né, e que a gente tem visto esse desafio na prática, né, não precisa mais citar, né, a heterogeneidade dos dados, né? Então, um dado vem de um jeito, outro dado vem de outro, né? Um dado foi coletado assim, o outro foi coletado assim, o mesmo dado do cadastro único até 2010 era de uma forma, 2011 é de outra forma, né? Fragmentação dos dados, disponibilidade, às vezes o dado está lá e a gente não consegue que ele venha com os dados de nutrição, né? O manejo desses dados, né? Precisa muita computação. A gente vive as turras, né, lutando para ter uma estrutura computacional adequada para poder fazer a questão de privacidade, né, isso é uma coisa importante, que o SIDAX se destacou nisso, nós investimos muito na questão da privacidade, né, e que aí foi uma parte importante toda, né, a questão de privacidade, pela sua importância hoje no mundo contemporâneo, né, quer dizer, esses dados são dados pessoais, nós temos aqui no SIDAX dados identificados pessoais, claro que são oficialmente seguidos pelo Ministério da Saúde, são aprovados por comitê de ética, né? Mas nós temos um compromisso imenso de guardar esses dados e a integridade desses dados. Quer dizer, ninguém quer aqui que saia o nome de alguém, que alguém morreu disso porque alguém achou um atestado de óbito aqui dentro do SIDAX. Então, há um compromisso de toda a equipe, né? Quem maneja esses dados tem esse compromisso moral, pessoal, mas também certo ponto legal, né, ele assina documentos dizendo que se compromete a isso, né? Não há saída de dados, dados entrando no SIDAX, eles são fechados hermeticamente no nosso sistema seguro, né? Tem uma série de processos, né? Isso aqui é um artigo, quem tiver interesse, em que foi discutido esse aspecto, de alguma forma o SIDAX, né, se enquadra em muito desses aspectos, né? A questão da aprovação dos dados, nós temos um cuidado imenso, o Carlos está aí para dizer, ele é o
curador do SIDAX, é a pessoa que controla qualquer entrada de dado, não entra nenhum dado no SIDAX, não seja totalmente legalizado sua origem, né? Tem a autoridade que tinha o dado nos cedeu oficialmente, isso é registrado, fica a memória disso para que a gente possa, né? Os pesquisadores têm compromisso, né, em todos nós que trabalhamos aqui, né? E a parte do ambiente virtual e físico, né? A Sala Segura e nosso sistema é totalmente desconectado da internet, né? Isso é uma coisa proposital, para não ter possibilidade de hackeamento, de hackers, né? De não dar acesso de nenhuma forma, né, o dado que está lá dentro. E mesmo o dado que está sendo analisado ainda, né, vis-a-vis a possibilidade de reidentificação, nós temos tido a dificuldade, temos uma decisão, né, de manter esses dados dentro do SIDAX também. É um nível de segurança menor, mas esses dados são acessados via, né, sistemas, né, web, mas eles não podem ser downloadable, né? Eles não podem ser baixáveis. O pesquisador tem que trabalhar com dado dentro do ambiente que foi criado, né, pelo SIDAX, né? Ele não é proprietário, ele não tem condições de ter o dado para exatamente evitar um problema que ainda não está claro para nós, né, totalmente, que é a reidentificação de dados, a possibilidade de reidentificação, né? Os métodos atuais de computacionais, eles permitem, né, que se faça um esforço de reidentificação. Então, Carlos aí, não sei se Carlos está aí, mas Carlos é responsável por manter essa questão. Aqui é o SIDAX, né, todo mundo conhece, né, os objetivos do SIDAX, aqui nossa plataforma de dados, a concepção da plataforma de dados foi nessa direção, né, de dar níveis altos de segurança, privacidade e ética, né. Todo o projeto no SIDAX é aprovado por um comitê de ética, né, com toda essa estrutura de privacidade, né, mas há a exigência de aprovação ética, né, em todos os projetos desenvolvidos, e aí vários, né, níveis, né, na produção de dados, na curagem dos dados e do acesso dos dados. Um fluxo de acesso a isso, né, e aí as pessoas sabem, né, desde que o dado chega no SIDAX até originar da base de dados que vão ser analisados, né? Quer dizer, um pesquisador, na verdade, ele já recebe um final desse processo, né? Que é uma base de dados desidentificada e com o objetivo que ele colocou, né? Quer dizer, cada hipótese, cada questão a ser testada, ele exige uma base de dados própria, né? Há um esforço grande de equilibrar, né, acesso com segurança, né? Isso é um esforço que tem sido feito, né? O que é acessível e o que é que tem que se manter seguro, né? O SIDAX tem trabalhado num programa da Fiocruz de dados abertos, nós temos sido um dos incentivadores desse programa, né, aqui no Brasil, inclusive, né? Mas dados abertos não quer dizer dados acessíveis automaticamente, né? Então, nós temos entendido que dados abertos, no nosso caso, são metadados abertos, né? Então, a gente tem feito um esforço grande de ter os metadados, né, para que esses metadados sejam abertos, né, e possam ser acessíveis, e o pesquisador que queira saber, ele conhecer o que tem no SIDAX, e aí entrar num processo de discussão e busca para ver como ele conseguiria esses dados. Bem, então só para já ir concluindo, a Coisa Sem Milhões não tem precedentes, né? 114 milhões de pessoas seguido por vários anos. A gente começa em 2004, né? Quer dizer, tem um componente retrospectivo, mas potencialmente a gente pode continuar seguindo, né? Então aí os jovens que vão ficar aqui no SIDAX daqui a 30 anos podem estar estudando efeitos, né, aqui coisa. Isso é a grande vantagem da coorte, né, que você pode ir testando hipóteses, né, coisas que não foi pensado no início, podem ser testados depois, né. Ter dados de saúde, dados sociais, né, organizados, né, a possibilidade de entender estudar os determinantes sociais, né, o papel dos fatores sociais e o impacto das políticas, né, na saúde, né, em outras coisas, mas na saúde primordialmente, né,
o ser longitudinal, né, ter uma abordagem longitudinal, né, e a capacidade de produzir bases de dados anonimizadas, né, que é essa nossa tarefa, né, quando tudo estiver junto, é produzir para que investigadores utilizem, testem suas hipóteses em cima de dados, né. É isso que ele está fazendo aí. Tem uma grande chamada do CNPq, Ministério da Saúde, com a Fundação Gates, que a gente vai produzir uma série de bases de dados para pesquisadores, né? Então, um exemplo disso, ou os pesquisadores próprios aqui do SIDACS, que já tem vários que estão analisando, sempre com dificuldade, né? Tem suado para conseguir assim, sair um dia, mas está saindo, né? Um dia a gente vai chegar lá. Mas o SIDACS não é só a Coisa 100 milhões, né? Hoje o SIDACS tem outras coisas, né? Dentro dele, tem um grupo grande trabalhando com Zika, né? Que se chama Plataforma de Vigilância a Longo Prazo do Zika, que é uma coorte também de nascimento para estudar efeitos na Zika. Tem um grupo de bioinformática aqui que tem feito alguns trabalhos muito interessantes. Tem uma componente de epidemiologia genômica, né? A gente guarda aqui uma base de dados muito importante, que é o genoma de 7.000 pessoas no Brasil, né? Que foi um estudo que começou alguns anos atrás, né? Com população de Salvador, Pelotas e Minas, né? Uma cidadezinha de Minas, e que uma das bases está aqui conosco, né? Tem um grupo estudando efeitos urbanos de saúde, né? Então tem Roberto e outros estudando efeitos de incorporação de tecnologias em sistemas de informação em saúde. Então tem uma série de outras coisas acontecendo, né? Que tem, claro, enriquecido bastante a demanda do SIDACS, né? A gente fez um grande projeto para a Anvisa, não foi ainda implementado, mas talvez seja um dia. Vamos, dia 14, discutir com um grupo responsável pela política de medicamentos do Ministério da Saúde, uma coorte de 100.000 pessoas com artrite reumatoide para estudar efeitos adversos de modelos de medicamentos que estão sendo utilizados, né? Sempre usando o sistema de linkage, né? Então são sempre desafios que estão aparecendo, né? Tem um grande interesse hoje nacional e internacional no chamado Big Data ou grandes bases de dados, né? E tal. E, claro, o SIDAC está sendo de alguma forma inovador nesse percurso, né? Com a vantagem de ser inovador, mas as dificuldades, né, de estar abrindo o caminho, né? Então, de alguma forma, isso é uma luta, né, que a gente teve porque muita gente esperava que logo o SIDAC pudesse estar dando base de dados, e a coisa não é bem assim, né? O buraco é um pouquinho mais embaixo, a gente tem tido mais dificuldades e dificuldades que eram previstas muito tempo, né? Então, a gente defende, né, uma estratégia de longo prazo não só do SIDAC, mas o SIDAC como exemplo, né, é uma espécie de amostra, né, do que pode ser isso no contexto brasileiro, né? Então, a gente acha importante definir melhor as questões legais, né? E isso aqui, a gente participou da lei, né, da discussão da lei de acesso a dados pessoais. Eu e Yuri, principalmente, participamos de vários debates na Câmara de Deputados, e no final conseguimos aprovar um artigo que diz que esses dados que estão disponíveis nas bases administrativas do governo podem ser utilizados para pesquisa de saúde pública. Isso foi um imenso avanço, né, acho que no campo legal, porque dá um caráter mais legal ao que nós fazemos, né? Então isso não nunca foi legal também, mas agora cria uma real ideia legal. A questão da ética, né, a gente defende a ideia de que não usar essas bases tem problemas éticos, porque essas bases de dados, elas guardam segredos e guardam coisas que podem contribuir para a melhoria de saúde da população, né? Então esse é um ponto importante. Desenvolvimento de governança, né, de acesso a dados, partilhamento de dados, abertura de dados, né? Eu acho que a experiência do SIDACS tem sido muito importante. Estimular o desenvolvimento metodológico e conceitual, né? A gente tem feito isso pouco,
né? Temos aqui algumas pessoas trabalhando duro, né? em seus desafios metodológicos, né? E o treinamento de novas gerações. Isso é uma coisa importante, né? Que sem aparecer, mas na verdade eu acho que o SIDAC está treinando uma nova geração, né? De pessoas trabalhando em conjunto, profissionais de saúde, pesquisadores na área de estatística, matemática, computação, né? Trabalhando junto para resolver problemas, né? Que não eram ainda enfrentados de maneira clara, pelo menos no contexto da sociedade brasileira, né? Então eu acho que esse também é uma oportunidade grande, né, para a gente desenvolver um modelo de pesquisa interdisciplinar, está sendo importante, e um modelo colaborativo, né? A ideia é que as pessoas aqui, né, tenham mais contato, né, aqueles vários grupos que eu coloquei, né, eles se fertilizem mutuamente, né? Quer dizer, parte dos problemas da ciência são o isolamento dos pesquisadores, né? Então que isso possa ser vantagem mútua, né, com quem está aqui dentro e com os nossos colaboradores externos, né? O SIDAC tem uma rede grande de colaboração, seja com a Universidade Federal da Bahia, né? O professor Alberto, Rita, Rosimeire, exemplo disso, né? São pesquisadores importantes da universidade que colaboram aqui, né? Usam parte da sua experiência e inteligência acadêmica, né? Nos SIDAC. Nós temos colaboradores em outras instituições brasileiras, colaboradores internacionais, né? Recentemente um grupo grande do SIDAC esteve em Glasgow, né? Durante alguns dias nesse processo de colaboração que nós temos com a Universidade de Glasgow, né? Gente da London School of Hygiene and Tropical Medicine tem vindo muito aqui, enfim, e outras, né, unidades que nós mantemos redes de colaboração, né? Para exatamente dar e ampliar nossa capacidade, inclusive de treinamento, né? Isso tudo são experiências que estão sendo transferidas. Bem, então era isso.